Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16, a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 25. A conversão do carcereiro. Todos encontraram? Amém. Diz assim o Evangelho de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Deus seja louvado por essa bendita palavra. Podeis aceitar. A palavra de Deus, ela diz que o princípio da sabedoria é temor no Senhor, é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é ter respeito para com o Senhor. Seja o que for que eu estiver fazendo, eu tenho que carregar dentro de mim esse temor, esse respeito às coisas de Deus. Eu tenho que ter em mente que eu sou um templo não feito por mão de homens, mas feito pela mão de Deus. Eu tenho que ter dentro de mim esse respeito, porque eu tenho que carregar comigo a confiança e a credibilidade de que em mim habita aquele que é o mais precioso de tudo que existe no universo, que é o Espírito Santo. Eu tenho que ter em mim a convicção e a certeza e a fé de que não posso entristecê-lo, porque ele se entristece quando me vê num comportamento, numa atitude, numa ação errada. Eu tenho que ter essa noção, para que eu possa dizer um dia, como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos que buscar essa estrutura, essa estatura de varão e de varoa perfeita. Deixarmos de lado a meninice e começarmos a andar no Espírito, pelo Espírito deixarmos ser guiado, dirigido no nosso dia a dia. Vigiarmos em todo tempo estarmos na torre de vigia, sabendo que há alguém acima de nós nos observando e vendo como é que nós nos comportamos, como é que nós agimos, como é que nós falamos, como é que nós caminhamos. Nós temos que ter essa noção de que Ele cuida e zela por nós e nos observa em todos os nossos passos. Ele cerca nós por diante, cerca nós por trás, cerca nós pela direita e pela esquerda. Quantos livramentos Deus não tem nos dado? Sabe por quê? Porque na minha testa está a marca do sangue do Cordeiro. Me selou, irmãos.
Está dizendo que eu sou propriedade exclusiva dele, irmão. Ele tem esse cuidado comigo. Nós temos que ter esse cuidado com o nosso rei. Paulo não se converteu naquele dia lá em Damasco, não. Paulo ali só foi convencido daquilo que estava acontecendo na vida dele, porque ele teve aquele encontro. Jesus falou: agora é a hora, agora é o momento, ele já está pronto para aquilo que eu quero, e agora vou guiá-lo e levá-lo a viver todas as aflições e sofrimento que ele fez muito sofrer. Ele vai ver o quanto custa me amar e o quanto custa caminhar comigo. É o único na Bíblia que eu vejo Deus falando assim, que ele me é um vaso precioso e separado. Aí nós vemos, Paulo se converte, desde o momento em que ele começa a prender os membros da igreja, irmão, ali começa a conversão dele. Ele entrava nas casas, irmãos, arrastava as mulheres, homens, crianças, e ele induzia eles a negar a Cristo, irmãos. Ali eles eram espancados, eram mortos, e ele consentia. Mas as pessoas que ele pegava, que ele prendia, que ele matava, não negavam Jesus por nada, irmão. E aquilo ia marcando Paulo. Imagina você, ele entra numa casa, pega a mulher, pega o marido, pega as crianças, aí aponta uma espada na cabeça de uma criança, coloca no peito de uma criança e diz: olha, se você não negar Cristo, eu mato o teu filho. Se você não negar Cristo, eu mato a tua filha. E eles diziam: não negamos. Isso era a marca, irmãos. Todo mundo quer ser igual a Paulo, né? Mas você conhece bem a história de Paulo para dizer que quer ser igual a Paulo? Conhece? Todo mundo fala assim: eu estou vivendo o sofrimento de irmãos. Não, leia bem, preste bastante atenção quando você falar que está vivendo o sofrimento de Jó, as aflições de Jó. Leia bem, presta bem atenção em cada detalhe, em cada ponto, em cada vírgula daquilo que Jó sofreu, para você dizer: eu estou vivendo o sofrimento. Não está? Está não, irmãos. Presta atenção, observa bem a palavra do Senhor, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida é consequência das nossas palavras, são consequências das nossas atitudes, são consequências do nosso comportamento. Porque eu tenho aprendido que a palavra, estando comigo, ela me pertence, mas uma vez que eu lancei, ela vai ser usada de alguma forma, ou por Deus ou pelo inimigo da minha alma. Muitas das vezes eu posso, com a minha palavra, estar dando a ele legalidade de mexer comigo, de mexer com a minha família, de mexer com a minha casa. Nós temos que aprender a lidar com o Evangelho, começar a praticar ele como ele é. Se ocorrer alguma coisa, não seja porque você, atitude ou comportamento errado teve, mas que seja porque Deus assim está permitindo por Ele mesmo. E quando Ele permite por Ele mesmo, Ele também já tem a guarda, já tem a proteção, já tem o livramento. Ele já sabe como agir, como fazer lá na frente, para que você não se perca. Prestai bem atenção. Prestai bem atenção. Porque algo interessante aqui é que nós iniciamos o trabalho hoje falando sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa significa transpor além da marca, atravessar além do local, do lugar a qual está passando. Eu carrego na testa, eu carrego no meu coração a marca de Cristo. Você tem que carregar essas marcas de Cristo, você tem que carregar o sangue de Jesus, você tem que ir aonde quer que for, ter certeza de que você é do Senhor. Veja que a palavra de Deus, ela diz assim, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Veja a importância do louvor. Às vezes as pessoas desprezam o louvor. Às vezes você
Observa que às vezes eu convido a igreja para louvar, porque eu sei da importância do louvor. Eu sei que Deus nos chamou para louvar, para engrandecer, para bendizer o nome dEle. E nós vemos, observando a palavra, que lá no céu é dia e noite, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Irmãos, são milhares e milhares de milênios de anos que Jesus está ouvindo isso, e Ele nunca se enjoou, e Ele nunca se cansou de ouvir aqueles anjos dizendo: santo, 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 santo. Quantos milhares de anos, irmãos, e nós vamos engrossar, quando nós chegarmos lá, nós vamos fazer parte desse coral, nós não vamos encontrar palavras para dizer a não ser essa mesmo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A importância do louvor, irmãos. A importância do louvor. Perto da meia-noite, irmãos. Perto da meia-noite. O que será que você anda fazendo perto da meia-noite, que acha que Jesus não está te vendo? Onde é que você anda? Com quem que você está falando? O que é que você está falando? O que é que você está assistindo? Como é que você está se comportando? Como é que você acha que o Senhor te pede no meio da noite? Deus não te pede no meio da noite, porque para Ele não tem noite, não tem assim um dia. Para Ele é tudo claro, é tudo límpido, é tudo... Meu irmão, nada foge ao controle dEle. Nada, nada, nada. Uma vez que você descer as águas, uma vez que você aceitou o Senhor como teu único e suficiente Salvador, Ele tem cuidado de ti. Ele tem zelado por ti. Uma vez que você desceu as águas, você se consagrou e disse: Senhor, eu vou deixar as coisas que para trás eu fiz, e agora eu vou seguir rumo ao Senhor, e agora eu vou mudar a minha história, eu vou deixar o Senhor mudar a minha história naquilo que eu não puder mudar. O Senhor há de mudar, o Senhor há de me transformar, o Senhor há de me restaurar. Eu acho lindo quando o Senhor, Ele nos ensina que a ninguém devemos ter como menor ou pequeno demais, para que não possa andar conosco e olhar os olhos no olho. Nunca se ache, nunca se julgue maior ou melhor do que ninguém. Por mais que você obtenha entendimento, compreensão, sabedoria, porque para Deus a sabedoria humana é loucura. Paulo, alguém que estudou muito, que aprendeu muito. Paulo, alguém que conhecia o Velho Testamento como ninguém. Quando ele começa a andar com Cristo, como ele começa a aprender com Cristo, ele chega ao ponto de dizer que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele aprendeu, ele tinha como um nada, como um esterco. Porque ele passou a entender o que significava. Não estou pregando contra o estudo, porque Paulo, mesmo na hora que estava para morrer, ele dizia: olha, quando você vier me visitar, traga os livros que eu deixei lá em Troade. Traga os livros, traga também a minha capa, que eu estou com muito frio. Meu, veja, até no dia que ia morrer ele estava lendo livros. A gente tem que ler, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar. Mas o meu estudo e o meu aprendizado não tem que servir para pesar nem se achar melhor do que ninguém, a não ser para ajudar o próximo, a não ser para auxiliar o próximo, a não ser para instruir o próximo. Por que uma professora estuda tanto, um professor estuda tanto? É para ajudar a ensinar e instruir outras pessoas. Agora, uns aprendem rápido, outros aprendem mais lento, mas todos aprendem. É preciso ter amor, porque a palavra de Deus mesmo diz que se você tiver tudo de tudo, se não tiver amor, tudo que você sabe não vale nada, não tem valor nenhum, porque Jesus Cristo é amor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Veja, irmãos, veja, eu acho interessante assim o momento que eles estavam vivendo, porque vocês se recordam bem que eles haviam expulsado um demônio de adivinho da vida de uma mulher pitonisa. Essa mulher era uma escrava que tinha os seus senhores, que tinham lucro em cima das adivinhações dela.
Não se admire não com esse negócio aí de cartomante, de jogar búzios, essas coisas de leitura de signo aí. Vocês não estão fazendo mais isso não, né? Eu quero crer que não fazem mais isso, né? Porque isso, irmãos, é adivinhação demoníaca. Isso é loucura. Isso é loucura, irmãos. Mas é uma loucura que é real. Mas é uma loucura que você tem que ficar na torre de vigia. Porque muitas das vezes a gente vê nos postos aí, jogador de negócio de búzios, amarração de amor, e às vezes, mesmo sendo crente, somos tentados a fazer essas coisas. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer. Que essas pessoas que fazem essas coisas têm tanta fé naquilo que estão fazendo, que muitas coisas acontecem, não por permissão de Deus, porque o inimigo também, ele realiza coisas na vida das pessoas, e as pessoas acham que é coisa de Deus, porque aquela mulher, quando ela adivinhava naquela cidade, viam ela como um representante legal de Deus naquele lugar, porque tudo que procuravam para saber a respeito de alguma coisa, o inimigo lançava palavras na boca dela, e isso fez com que ela se tornasse muito conhecida no local, no lugar onde ela vivia, e isso dava muito dinheiro. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque assim como as coisas de Deus é real, as atrações do inimigo também são verdadeiras. Às vezes você passa numa encruzilhada, você vê lá uma tigela de barro, você vê lá cheio de mel, você vê fotografia de pessoas dentro, muitas das vezes, desse spot, né? Você vê pimenta, você vê farofa, você vê galinha morta em volta. Aquilo, irmãos, se chama amarração de amor, que vai de alguma forma destruir uma família, destruir uma pessoa, que vai destruir, irmão, porque essas coisas, se a pessoa não estiver na torre de vigia, não estiver em Cristo Jesus, essas coisas começam a trazer encantamento e domínio na vida dessas pessoas. De repente as pessoas começam a sentir nojo de marido, começam a sentir nojo de esposa, começam a sentir ódio da casa, começam a sentir raiva dos filhos. Parece que a casa dela não é mais a casa dela. Isso são obras diabólicas, irmãos. São ações do principado, da potestade, da maldade. Nós precisamos ter essa ciência de que tudo que nós fazemos para o Senhor tem reflexo muito grande na área espiritual. Quando nós aqui cantamos e louvamos e somos incentivados a pisar na cabeça do inimigo, sabe, irmãos, são atitudes que a gente tem que carregar dentro de nós, e também carregar o temor em Cristo Jesus, porque o que me guarda e o que me livra dessas coisas é Deus. Se eu me afasto, se eu me distancio, se eu saio debaixo da guarda da proteção dele, então eu estou em grande apuro, porque há um ditado no mundo que diz que aquele que bate esquece, mas o que apanha não. Se tem uma coisa que esse inimigo da nossa alma tem, é paciência, e ele espera ainda até o finalzinho da nossa vida que nós venhamos a deslizar o nosso pé, para que ele tenha uma justificativa para nos arrastar com ele. Nós temos que trazer dentro de nós, não é medo, é temor, é respeito. Eu já cheguei a ver, já fiquei sabendo também, que muitas das vezes nas encruzilhadas tem garrafa de cachaça com o nome de pessoas dentro. Você vê pessoas se arrastando pelas esquinas, caindo pelas esquinas, de tanto que bebe, irmãos, de tanto que se acaba nas drogas.
Eu sei do que eu estou falando, sabe por quê, irmãos? Porque parte da minha família fez parte disso, desse mundo demoníaco, desse mundo diabólico. Eu corri muito dentro desses lugares, irmãos, até que Deus alcançou a minha mãe, através da minha avó assembleiana, que pregava o Evangelho. Quando Jesus, ele expulsa aqueles demônios e conversa com eles, não é para que nós tenhamos amizade, não é para que nós tenhamos, assim, sabe, aproximação com ele, não. Ali o Senhor estava mostrando contra quem que nós estávamos pelejando, contra quem nós estávamos lutando. Não use o nome do Senhor de maneira errada. Não clame de qualquer forma, de qualquer maneira, o sangue do Cordeiro. Não se use da misericórdia como fosse uma coisa qualquer. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, chamada Jesus Cristo, há muito nós já teríamos sido destruídos por causa da ira do Senhor contra o pecado e contra os erros. Temor no Senhor, zelo e respeito para com as coisas de Deus, é o que nós precisamos carregar no nosso íntimo. Aqueles homens ali estavam presos por causa dessa situação que eu estou vos falando, por expulsarem o demônio da vida daquela mulher. Aquela mulher não adivinhava mais, deixou de dar lucro para aqueles homens denunciaram eles foram presos, foram espancados, estavam cheios de vergonha, eles estavam carne viva ali, eles estavam sofrendo, eles estavam cheios de dores. Mas eu quero dizer uma coisa para você, presta bem atenção. O inimigo, quando falou na boca daquela mulher, ele não falou uma coisa errada, ele falou uma verdade. Veja que esses homens que passam por nós são servos do Deus Altíssimo, falou a verdade. Provocou o Senhor. Paulo não agiu da primeira vez, por quê? Porque é servo do Senhor. Até mesmo para expulsar, nós temos que esperar o Senhor nos ordenar. Nós temos que esperar o Senhor falar. Quantas vezes aquela mulher não falou aquilo? E ele passava direto. Sabe, irmãos, aqui estavam esses homens sofrendo, cheio de dor. Mas na dor, o que eles estavam fazendo? Estavam orando ao Senhor. Estavam louvando a Deus, orando e louvando a Deus, irmãos. Não estavam reclamando, não estavam questionando, não estavam murmurando, estavam cheios de dores. Se você pegar o livro de Salmos, que são hinos, que são louvores, que são adoração ao Senhor, você vai ver que esses hinos, que esses louvores, fala muito sobre coração, sobre tristeza, sobre angústia, sobre aflição, sobre perseguição, sobre livramento. Você vê que é um coração assim totalmente ferido e machucado que escreveu aquelas letras, que escreveu aqueles hinos. E Davi expressava bem, porque no louvor a gente expressa toda a nossa dor, a gente expressa toda a nossa tristeza, a gente expressa toda a nossa angústia, a gente expressa todas as nossas aflições. Nos derramamos na presença do Senhor. E Ele observa isso, irmãos. Ele observa. Nós vemos lá quando Ana, sofrendo por desejar, por querer muito ter filho. Nós vemos o quanto ela orava, o quanto ela clamava, o quanto ela suplicava.
Chegou ao ponto de um dia ela está com tanta dor, ela está com tanta tristeza, ela está com tanta aflição, ela está com tanta angústia. A dor era tão grande que ela não conseguia nem expressar palavras. E há dias que assim nós vivemos, há dias, há momentos que a gente não consegue expressar uma palavra. A dor é tão grande, a tristeza é tão grande, a aflição é tão grande, a perturbação é tão grande, que você não consegue expressar nada, falar nada, a não ser dobrar o joelho, a não ser se colocar na presença de Deus, a não ser chorar, 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 chorar. É preciso entender uma coisa: Ele está próximo de ti, porque Ele está perto e próximo de você, nesses momentos de aflição, nesses momentos de inquietação, nesses momentos de perturbação, nesses momentos de agitação. Esses homens louvavam, agradeciam, glorificavam. Eu vivi um tempo aí, um momento aí muito ruim na minha vida, e o quanto que eu não louvei, agradeci o nome do Senhor. Com aquele louvor eu cuido de ti, com aquele louvor árvore cortada, porque esses hinos falavam muito comigo, muito com o meu coração, muito com a minha alma, e ainda falam. Há momentos que nós não sabemos o que fazer, a não ser orar, entregar e confiar. E esses homens estavam lá presos, estavam orando, cantando hinos, louvando, agradecendo. E esses homens deviam louvar tão alto, mas tão alto, irmão, porque os outros presos estavam ouvindo, irmãos. Porque é tão bom quando a gente louva, sabe, quando a gente engrandece no meio da dor, a gente louva com tanta vontade. A dor é tão grande, a aflição é tão grande, a perturbação é tão grande, que a gente solta tudo aquilo que está dentro de nós através do louvor, e a gente louva solta a voz, a gente grita no louvor: Senhor, Senhor, Senhor. E assim, irmãos, Cassiane disse que o nosso louvor alcança os céus, porque sondou Deus o coração e a alma naquele momento do louvor. Os outros presos escutavam. Que tipo de hino você toca? Que tipo de música você toca na sua casa? Porque o vizinho está ouvindo, a vizinha está ouvindo, o que passa na rua está ouvindo. Que tipo de música você toca na tua casa? Que tipo de atitude você tem na sua casa? Porque estão ouvindo. Que tipo de palavras você troca quando você está conversando com as pessoas? Porque estão ouvindo. Jesus está ouvindo. O Senhor está te olhando. Eu sei que há muitos que o vizinho olha e fala: meu, para ser crente igual fulano, para ser crente igual ciclano, agora tem alguns que o vizinho olha e fala: meu, nunca vi nada nessa pessoa que possa denegrir a imagem dela ou falar dela, não tem nada que falar dela. Será que somos, como a palavra de Deus diz, carta aberta por onde andamos? Será que as pessoas podem olhar para mim e ler Cristo no meu modo de falar, no meu modo de olhar, no meu modo de agir, no meu modo de me comportar? Será? Será que muitos olham para mim e dizem: olha, marido, esse homem que passa por mim, passa por nós aqui, é o homem de Deus.
Aquela mulher que passa aqui é mulher de Deus. Aquelas crianças, nossa, veja que diferença na atitude, no comportamento dela. Nossa, realmente, olha, mas aí, não, mas eles são crentes. Temor no Senhor, irmãos. E os presos escutavam. E de repente, irmãos, veja, tem sempre um de repente na vida da gente. De repente, recebo notícia que meu irmão está com câncer. De repente, recebo a notícia que a minha irmã está com câncer. De repente, recebo notícia da perda do emprego. De repente, recebo notícia. Quantas coisas não chegam no de repente na nossa vida, nós nem está esperando. Quantas coisas. Mas eu conversei com a pessoa agora mesmo, mas eu estava com de repente. Tudo é no de repente. Por isso que a Bíblia fala que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca lhe falte o óleo sobre a cabeça. Graças a Deus, aleluia. Sabe o que é cuidar das vestes? Estou falando de roupa exterior, irmãos. O que você deve vestir, você sabe. Mas eu estou falando da vestimenta espiritual. Procura ter a tua mente, o teu coração e a tua alma no Senhor. Procure sempre estar pleno, porque de repente você vê o que está acontecendo hoje, irmãos, de câncer, de ataque cardíaco, assim, no de repente. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Vou dizer uma coisa para vocês, não vai na ilusão aí que o Covid não está matando mais não, viu? Vai nessa ilusão não, tem muitos na ilusão aí. Eu tenho para mim, esse governo só liberou porque ele precisa de alguma forma ganhar dinheiro. Porque se estivesse tudo bem, ele já tinha liberado o ônibus, já tinha liberado tudo. A eleição está chegando, né, irmãos? Preciso encantar, trazer encantamento, porque tem muita gente encantada com tanta coisa, irmãos. Tem muita gente se dedicando em tantas coisas, mas também tem muita gente desaparecendo da igreja. A igreja nem foi arrebatada e muita gente já desapareceu. Estão abandonando as coisas de Deus, estão abandonando a obra de Deus. Já não há mais aquele desejo, já não há mais aquele prazer, já não há mais aquela vontade de estar em todo o tempo na casa do Senhor. Quantas vezes eu ouvi, Senhor, quando é que vai, pastor, quando é que vai abrir a igreja? Eu não vejo a hora de ir para a igreja, pastor, não vejo a hora de ir para a igreja, não vejo a hora de ir para a igreja, pastor, quando é que vai voltar a abrir a igreja, pastor? A igreja abriu. Senhor, Deus viu e sondou o coração de cada um. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós que louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, temos que ter essa noção da importância que é se dedicar ao louvor, de se entregar de corpo, mente e alma. Veja o que aconteceu enquanto esses homens estavam louvando, enquanto esses homens estavam orando e adorando a Deus. Houve um mover tão grande, o louvor agradou tanto a Deus, mas tanto a Deus, que houve um terremoto que abalou os alicerces do cárcere e se moveram e logo se abriram as prisões. Quantas pessoas não são libertas e transformadas e restauradas através do louvor, irmãos? E
Quantas vezes nós ouvimos dizer que Deus habita e trabalha no meio dos louvores? E quantas palavras não são ministradas através dos louvores? Quando Eliseu foi chamado para profetizar, ele disse: olha, tem aí um tangedor, tem alguém aí que pode tocar louvor? Parece pouca coisa, tá vendo esse toque no piano? Alguns acham que atrapalha, mas isso é inspiração. O Espírito Santo se agrada, irmãos. Tem aí um tangedor? Disse Eliseu. Traga o tangedor. Enquanto ele estava tocando, Eliseu orava no íntimo dele, e veio o Espírito Santo e o toma, e ele profetiza. A importância do louvor. Louvor não é para entretenimento, não, irmãos. Louvor não é para passar tempo, não. Louvor, ele tem que ser um despertar no nosso interior, para levar-nos à adoração, à glorificação, à exaltação de corpo, mente e alma, nos despojarmos de tudo e nos entregarmos, nos lançarmos nos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Laha nikiki alahabadaya se ripala canterebadaya so yolamantui Elohim Adonai Candas atkimiahas lekaias Kadosh Elohim Adonai Reimayorasheia. Quantas pessoas não são curadas através do louvor, irmãos? Quantas pessoas não são curadas através da adoração? Quantos louvores, irmãos, chegam até o céu? Aleluia. De repente, irmãos, quantas pessoas não esperavam a libertação e ela aconteceu? Oh, irmãos, fui visitar meu irmão nesses dias. Quando eu chego na porta do hospital, vi ele lá no segundo andar. Ele já estava na janela me esperando. Falei que eu ia naquele dia. Me acenava com a mão lá na janela. Quando eu entro no quarto dele, irmãos, aquele rapaz pula, aquele rapaz chora, aquele rapaz grita. Eu falei: ô meu irmão, peraí, vai devagar. Ele falou: é minha emoção todas as vezes que eu te vejo, é minha alegria todas as vezes que eu te vejo, é um prazer tão grande ver você aqui. Me abraçava, me beijava, dizia que me amava. Veja a importância de você visitar alguém que está enfermo. Veja a importância, irmãos, de você ir à casa de alguém que está realmente precisado. Não é para jogar a conversa fora, porque essas pessoas que estão vivendo isso, essas pessoas que estão passando por isso, eles só querem um ombro amigo. Só querem alguém por perto. Nós temos que entender e compreender uma coisa: que essas pessoas, quando nos veem, realmente, se você é uma carta aberta, é alguém que alguém olha e lê Jesus. Quando você chega nesses lugares, a pessoa olha para você e acredita tanto na presença de Deus na tua vida, que ele acredita que Deus pode te usar naquele momento, naquela hora, naquele segundo, e dar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, e pode trazer a cura e a libertação e a transformação da vida delas. Você acha que vai levar alguma coisa? Não, você sai de lá aprendendo. Porque você vê nessas pessoas que estão vivendo isso mais fé, mais confiança e mais certeza
no Deus que ele serve do que você. O importante é isso. O importante é estarmos sempre de prontidão, sempre atento a ouvir a voz do Senhor. Porque quantas vezes o Senhor disse a Filipe, por exemplo, levanta-te, corre pelo caminho que dá a Gaza e aparelha-te à carruagem que está passando. Temos que estar atentos. De repente estamos ali relaxados, deitados, sentados. De repente estamos vendo a televisão e tal, e o Espírito está dizendo: vai orar, vem me louvar. Desliga essa televisão, se afasta desse Zap, se afasta desse Facebook, se afasta desse Instagram. Vem orar, vem orar. E não damos atenção. Mas o Senhor que nos guarda, Ele está vendo o perigo ao redor. Ele está vendo o perigo, Ele está vendo o inimigo se aproximar pelo Face. Ele está vendo o inimigo se aproximar pelo Instagram. Ele está vendo o inimigo se aproximar pelo Zap. Ele está vendo o inimigo se aproximando pela televisão. Ele está vendo o inimigo se aproximando. Você relaxou. Você deixou de estar na torre. Você deixou de louvar, você deixou de adorar, você deixou de glorificar, você deixou de buscar a face do Senhor, você deixou de meditar na palavra, você deixou de buscar a face de Deus, você deixou. A palavra de Deus diz: lembra-te de onde caíste, torna atrás e torna ao caminho do Senhor. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Irmãos, não são todos que se alegram não pela tua mudança de vida, não são todos que se alegram pela tua transformação de vida, não são todos que se alegram pela tua alegria, pela tua felicidade, não são todos, não espere que todos passem a mão na tua cabeça, não espere que todos tenham esse prazer, não espere não. Espere não. E veja, irmãos, aquele homem quis se matar. O homem era o guarda da prisão. Estava tão preso quanto aqueles homens. Quantos que ele não soltou da prisão e ele ficou preso lá ainda? Quantos que ele não libertou da prisão e ele continuou preso lá ainda? Tem muita gente ainda presa no passado. Tem muita gente ainda amarrada no passado. O passado não traz nada de bom, irmãos. O passado só traz destruição. A palavra de Deus diz: deixa as coisas que para trás ficam e segue adiante, irmãos. Não mexe nessas coisas, não cutuca essas coisas, não vai atrás dessas coisas, irmãos. Hoje o Face, hoje o Instagram, hoje te facilita até encontrar quem você quiser, mas muitas das vezes você está mexendo no vespeiro, você está cutucando coisas, mexendo com coisas que vai te destruir, e o inimigo vai se usar disso para acabar contigo. Se distancia, se afasta, sai dessas coisas, corre. Mesmo que se arrastando, gruda na orla do manto, e gruda com fé, com confiança e com certeza, porque com certeza será liberado o poder de cura e de libertação e de transformação. Deus está fazendo algo aqui. Deus está curando mente, Deus está curando corações, Deus está curando a alma, Deus está libertando vidas interiormente, mas no emocional, é no emocional que Deus está te libertando, é nos vícios que Deus está te libertando. Deus está transformando o teu interior e dando ao teu interior vida nova. Tomem cuidado com a forma, com a maneira, com o jeito que se comportam, porque eu quero terminar essa mensagem assim.
Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Fuja dessas coisas, porque em ti, presta bem atenção, porque em ti, dentro de ti, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não te faça mal algum. Cuidado com tudo isso que foi ministrado. Não te deixe levar por tudo isso, não, irmão. Pai Nerá Shaddai, está na hora de deixar um pouco essas coisas de lado. Se você vai almoçar, deixe esse celular lá na sala. Se você for conversar, deixe esse celular distante de ti. Não deixe com que essas coisas não seja a terceira pessoa no teu relacionamento. Não deixe que essa coisa seja a terceira pessoa na tua conversa com tua família, com teus filhos, com teu marido. Não deixe, irmãos. Não deixe que esse celular seja a terceira pessoa no momento que você estiver orando e clamando e suplicando e buscando a face do Senhor. Você não pare de orar para ficar olhando o que mandaram, o que falaram, o que disseram. Deixe essas coisas de lado. Há um tempo e um momento para cada uma dessas coisas nas nossas vidas, irmãos. E quando essas coisas começam a te dominar, e quando essas coisas começam a tomar conta da tua vida, então você já não tem Deus em primeiro lugar na tua vida. Isso é que está em primeiro lugar na tua vida. Veja o que é que está comandando a tua mente. Veja o que é que está te fazendo chorar. Veja o que é que está te fazendo sofrer, irmão. Se liberte. Porque tudo aquilo que te faz tanto bem ou tanto mal, se não for o Senhor, é o rei da tua vida, é o rei da tua história, é o rei do teu modo de viver. Porque o que Jesus tem para mim é uma coisa só: boa, agradável e perfeita. É a vontade do Senhor. Assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado por esse momento glorioso. Aleluia.